Glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor do céu, da terra e tudo que há debaixo da terra, Ele é Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar aqui, vamos ser rápido nesse estudo, uma falácia no meio evangélico. Uma falácia no meio da religião evangélica. Que falácia é essa, pastor? O povo evangélico, a religião evangélica, aprendeu, onde eu não sei, e ensina uma falácia, dizendo que Jesus se batizou para nos dar o exemplo de que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o filho do homem, né, Jesus o judeu, se batizou porque ele foi o primeiro a nos dar o exemplo. Então, se Jesus se batizou, também devemos nos batizar. Então, esta falácia foi criada e espalhada, germinada, semeada, né, no meio da religião evangélica. E eles caem de cabeça, né, os seguidores, e vão se batizando e dizendo: Jesus se batizou para ser o nosso exemplo, para nos dar o exemplo. A pergunta que eu faço é o que mais Jesus fez para nos dar o exemplo? Jesus só deu o exemplo no batismo a você? Só foi o batismo nas águas que Jesus deu o exemplo? Jesus só foi seu exemplo quando ele se batizou e mais nada. Bom, eu gostaria de ler com você aqui no telão, o exemplo que Jesus deu, ou os exemplos que Jesus deu e você não pratica. Mas você só pratica o batismo nas águas, né? Porque você diz que foi uma ordenança. E toda ordenança ele cravou na cruz. E esta ordenança do batismo em águas não foi para gentios, mas foi direcionada aos judeus, ao povo judeu, aos israelitas, ok? Isso nós vamos ver, mas o foco aqui Jesus se batizou para ser o nosso exemplo? A resposta é não. Jesus não se batizou para ser o nosso exemplo. E outra coisa importante, Jesus praticou, né, outras obras da lei para ser o nosso exemplo. Vamos ver isso, mas antes vamos ler aqui, vamos ler esta passagem que é muito importante para nós, ok? Mateus 13, Mateus capítulo 13, a partir do versículo, Mateus 3, a partir do versículo 13, que diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo. Dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Né? Veja que o batismo de João teria um fim. Teve um início e teria o fim. Já estava chegando no fim já, né? Esta ordem, este mandamento, esta ordenança, né? Esse ritual de batismo nas águas. Então João diz, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça.
Jesus se batizou para cumprir toda a justiça. Você precisa saber o que significa este termo justiça. Jesus se batizou para cumprir todo o ritual da lei, toda a justiça de Deus precisava ser cumprida no seu Filho, em Jesus. E a justiça da lei, esse ritual de batismo, também tinha uma justiça, tinha um preço a pagar. E Jesus precisava passar também, como um ritual, a este batismo de águas, certo? Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousar sobre ele. Ok? Então, Jesus se batizou para cumprir toda a justiça. Aqui não fala em nenhum momento que ele foi o nosso exemplo. Essa falácia foi criada pela igreja evangélica, pela religião evangélica, que Jesus se batizou, né, para ser o nosso exemplo. Bom, se Jesus se batizou para ser o nosso exemplo, nós também temos que praticar algumas coisas que Jesus praticou e foi o nosso exemplo, né? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Capítulo 5, versículo 17. Diz o texto sagrado: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus foi exemplo ou não foi em cumprir a lei? Ele foi o exemplo para você? Para mim ele foi. Ele foi o exemplo para você em cumprir a lei? Então você também precisa cumprir a lei, porque Jesus foi o nosso exemplo de cumprir toda a lei. Você precisa guardar o sábado, você precisa circuncidar-se, você precisa lavar os pés, você precisa rapar cabelo, você precisa participar da Páscoa, porque Jesus foi o nosso exemplo em toda a lei. Só em ele guardar a lei, ele foi o nosso exemplo. Então Jesus foi exemplo no batismo, Jesus também foi exemplo para mim e para você e para todo cristão, foi um exemplo também em guardar toda a lei. Outra coisa também que Jesus foi exemplo, um grande exemplo, vamos ver aqui em Lucas capítulo de número 4, ok? Vamos ver Lucas 4, Lucas capítulo 4 e o versículo de número 16. Lucas 4, 16. Ele foi a Nazaré, Lucas capítulo 4 e o versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, o exemplo de Jesus era todo sábado ir nas sinagogas e ler o Torá. Foi exemplo para você? Ele foi um grande exemplo para você. Para mim também. Então, você tem por obrigação de todo sábado ir numa sinagoga e guardar a lei. E ler o Torá, ok? E foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, era um costume judeu. Então Jesus tinha um bom costume, um costume como ser cidadão judeu, guardar o sábado. E você também precisa, como exemplo de Jesus, guardar o sábado, ok? Mas também Jesus deu um exemplo máximo, que você também precisa aprender a praticar este exemplo de Jesus. Lucas capítulo de número 2, vamos ver, Lucas capítulo 2 e o versículo de número 21, Lucas 2, 21. Olha que exemplo maravilhoso para você também.
né? Se Jesus foi o nosso exemplo no batismo, ele se batizou para que eu seja seguidor dele no batismo, também, esse aqui é um exemplo maravilhoso. Completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Então, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Olha que exemplo lindo. Foi maravilhoso, não é um bom exemplo? É um ótimo exemplo. Então, Jesus também foi meu exemplo na circuncisão. Ele circuncidou-se. Ele fez aquele tipo cirurgia de fimose. Então, você tem que fazer, você que é homem, o macho, tem que fazer, né, a cirurgia, a circuncisão. Tem que obedecer à lei. Por quê? Porque Jesus foi o nosso exemplo. Ele cumpriu, ele fez isso. Ele foi circuncidado, certo? E ao 8º dia, né? Aos 8 dias para a circuncisão do menino. Então, Jesus foi um grande exemplo, né? Nesse cumprimento da lei. Então, você precisa também praticar este grande exemplo de Jesus. Então, Jesus foi exemplo no batismo, Jesus foi exemplo na lei, guardou a lei, Jesus foi exemplo na guarda do sábado, e Jesus também foi um grande exemplo em ser circuncidado. Agora, outro exemplo maravilhoso que a igreja, que a religião evangélica não ensina. Né? A religião evangélica, ela não ensina este exemplo, mas nós vamos aprender lá no Evangelho de João. Você precisa praticar isso aqui também. João, capítulo de número 13. Olha só que exemplo maravilhoso. Se você quiser ler o versículo 1 ao 17, mas vamos ler aqui. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 10. Vamos lá. Nós vamos ler o versículo de número... Glória a Deus. Versículo de número 5. Para a gente ter uma noção do contexto, né? Mas vamos ler o versículo todo. Vamos ler o capítulo do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 17, para ver o exemplo de Jesus. Jesus também foi seu exemplo. Você tem que praticar isso aqui. Porque Jesus foi um exemplo no batismo, também foi exemplo aqui. Olha, e ele mandou você praticar. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, vamos ler o 2. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo de seu poder, ou de seus pés, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Grande exemplo para mim e para você. Você tem que praticar estas atitudes exemplares de Cristo. É um exemplo para você ou não é? Foi um exemplo, sim. Um grande exemplo, ok? Então, se Jesus foi exemplo porque ele desceu as águas, foi batizado, aqui também, mas vamos continuar lendo.
Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos estão, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre... atenda aqui agora. Vamos atentar para este finalzinho aqui. Olha o exemplo de Jesus. Igreja evangélica. Religião evangélica. Olha o exemplo de Jesus. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Exemplo não é? Um grande exemplo de humildade. Ok? Então, se Jesus foi exemplo porque se banhou, se batizou, né, ali no Rio Jordão com João, né, e depois ele manda no capítulo 28 vocês se batizarem, né, todas as nações, aqui também ele lavou os pés dos discípulos e mandou, olha só, sendo senhor e mestre, eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar, olha o exemplo, lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo. Aqui aparece o termo, né? Exemplo, palavra exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. É exemplo ou não é? Então tem que fazer. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ok? Então vamos voltar aqui. Então vocês querem ser felizes? Pratiquem o que Jesus praticou. Façam o que Jesus fez. Jesus foi o exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos e mandou que eles lavassem. Está aqui. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Este é o exemplo, né? Então, Jesus se batizou para nos dar o exemplo? Não. Jesus lavou os pés e mandou dar o exemplo? Sim. Aqui ele está mandando, né? Ali foi para a justiça. Aqui ele está mandando os discípulos fazerem, né, o que ele fez. Outra coisa importante, está bem claro isso aí? Está claro ou não está claro? Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Então, outro exemplo que Jesus foi na vida como um judeu, como um ser humano, e que vocês não querem, né, principalmente os homens, não querem praticar este exemplo de Jesus, é que Jesus não casou. Foi um grande exemplo. Jesus não casou. Jesus não teve filhos biológicos. Mas vocês não querem praticar este exemplo de Jesus, mas só o batismo de Jesus, né? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olha o exemplo. Então, Jesus não casou, foi um exemplo. Jesus não teve filhos biológicos, foi um grande exemplo. Outra coisa aqui também, que é muito importante, um exemplo que foi muito importante, este exemplo, né, que nós vamos ver aqui, e que eu peço que vocês pratiquem. Este exemplo é Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8.
Olha só. Olha o exemplo. Foi um exemplo ou não foi? Para mim foi. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para você foi o exemplo, a morte de cruz de Jesus? Para mim também foi. Então, resumindo, Jesus se batizou para nos dar o exemplo? Não. Mas ele deixou lá em João que vocês lavassem os pés. Aí você pergunta, pastor, o senhor pratica o lava-pé? Não pratico nenhuma obra do Jesus judeu. Não, nós não praticamos o batismo em águas porque é desnecessário. É desnecessário. Não foi para nós, mas para um povo exclusivo, os judeus, certo? E Jesus foi o exemplo de tudo que ele praticou. Mas a igreja só pratica os dois exemplos. Então Jesus ordenou que você lavasse os pés. Se você não lavar os pés dos seus irmãos aí na congregação, você está em desobediência ao seu Senhor, ok? Então, que Deus continue te abençoando e que você seja um grande exemplo aí onde você está praticando as obras da lei de Moisés, ok? Então, até o próximo estudo e que continue assim, né, firme nas revelações da graça em Cristo Jesus. Até o próximo estudo, querendo Deus.